Boa tarde, colegas vereadores e colegas vereadoras, ao público que nos assiste pelo canal YouTube, e hoje já está passando ao vivo no YouTube, ok? Não vai ser gravado. Não está sendo gravado. Fica gravado, mas está sendo publicado. Então, pessoal, vamos convidar hoje o representante e presidente da OAB, é o Felipe Bachinski, da FANCRI, o presidente Robson Isidro, e a técnica ambientalista ali da UIMA, que é Nádia Zin Alexandre. O vereador Salésio, eles podem... Tá. Então, colegas vereadores, antes vamos pôr em votação a ata da terceira reunião da comissão. Podemos fazer a dispensa da leitura, todo mundo já assinou a ata, podemos já botar em votação? Então, vereadores, contrário, se manifeste, favorável, mantenha como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Então, vamos dar sequência agora, vamos começar, justamente porque tem um compromisso logo em seguida, representando a Ordem dos Advogados da OAB, Felipe Bachinski Silva. Só ligar. Então, Felipe, a comissão ela foi formada através das demandas que estavam chegando para todos os vereadores, justamente para termos conhecimento realmente do que a CP, já estamos numa segunda reunião técnica sobre o assunto, então a gente gostaria de estar ouvindo como está sendo conduzidas as demandas e como está o processo desde o início que está chegando lá pela OAB. Boa tarde aos vereadores. Boa tarde ao presidente, vereador Márcio. Através dele, cumprimento a mesa da comissão e aos demais vereadores aqui. E gostaria de... Pode tirar? Então. Fico mais à vontade, então. Então, primeiramente, parabenizar por essa iniciativa, né? Porque esse tema da CP do Carvão é um tema que tem afetado toda a cidade de Criciúma, já há muito tempo. Então, eu vejo que é um tema muito pertinente e muito importante para que os representantes da cidade estejam discutindo. Então, começo por isso. A dita ACP do Carvão, ela é assim conhecida já há bastante tempo, e por muito tempo ela foi já do conhecimento da população da sua existência. Sabia-se que mineradoras no passado tinham sido condenadas a recuperar áreas na nossa região. A ACP do Carvão é uma ação que foi impetrada em 1993. Então, nós estamos falando de algo que tem já algumas décadas aí. Foi ingressada em 1993 pelo Ministério Público Federal e ela teve a primeira sentença no ano 2000. E desde o ano 2000 já se inicia uma execução provisória dessa sentença. Essa sentença condenou as mineradoras, os sócios e, por fim, a União, a fazerem a recuperação ambiental de todo aquele passivo que houve da mineração no passado até o ano de 1989. A sentença em si ela não é muito complexa, se os vereadores tiverem a oportunidade de a lerem. A sentença em si ela não é tão complexa. Mas o que é complexo nessa sentença? A sua execução. Porque ela condena a recuperação,
mas ela não diz a forma que isso deve ser recuperado. Né? E só corrigindo uma informação inicial, eu estou aqui como representando a OAB, mas não como presidente da OAB, como presidente da Comissão do Meio Ambiente. Né? Então, eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB. E tive uma experiência na área pública, que foi durante 4 anos ser gerente regional da Fátima, agora IMA, que hoje está representada aqui pela técnica Nadia Zin. Então, naquele período, a gente já lidava muito com essa questão da CP e as dificuldades, principalmente no quesito recuperação. Semana passada, alguns técnicos estiveram aqui, do CSESC, Kleber, Fernando Zancan, Márcio Zanus, e explicaram para vocês do tal do GTA. Provavelmente eles falaram do grupo técnico. Esse grupo técnico foi criado basicamente para dizer o seguinte: nós temos uma sentença, nós temos uma questão jurídica, agora nós temos que ter uma questão técnica. Como é que a gente faz para recuperar essas áreas? O que nós temos que fazer? E esse GTA foi evoluindo, se reunindo, fizeram vários critérios de recuperação e, salvo engano, já está na 7ª revisão. Então, nós temos lá definidos os critérios de recuperação. Mas qual foi a grande guinada que, com certeza, chamou a atenção do Poder Legislativo e também chamou a atenção verdadeiramente para esse problema na cidade de Criciúma? Em 2019, nós tivemos uma recomendação do Ministério Público Federal, 2019, dizendo: Prefeitura de Criciúma, Prefeitura de Siderópolis, Capivari de Baixo, Uruçanga, vocês não podem autorizar que seja construído nas áreas que estão abarcadas por essa CP. Dali para cá, ficou todo mundo meio, tá, e agora? O que a gente faz? Não pode mais dar alvará? E o objetivo de qualquer dono de terreno, qualquer proprietário, é poder usufruir da propriedade na sua forma plena, né? E isso tem sido uma dificuldade. Desde então, a gente busca, inclusive enquanto OAB, fizemos uma reunião no final do ano passado, para que se defina procedimentos. Porque eu vejo o seguinte: muitas pessoas já ouviam falar da ação civil pública do carvão, mas não entendiam que o seu imóvel estava inserido, e o seu imóvel estando inserido na CP, vocês sabem que existe um mapa? Existe um mapa que foi feito dizendo: ó, essa aqui é um mapa de recuperação. Muitas pessoas não sabiam que seu imóvel estava dentro disso. E uma vez que o seu imóvel está nesse mapa, significa que o seu imóvel está judicializado. Ele está sob júdice. Mas como? Eu não sabia, não estava na matrícula. Eu peguei a consulta prévia na prefeitura e não tinha nada. Eu peguei a matrícula atualizada e não tinha nada. Então aí já é um grande problema que houve até agora. A insegurança jurídica do comprador. O comprador pegava a matrícula, não tinha. Pegava a consulta prévia, não tinha, que agora tem, né? E ele não sabia que o imóvel dele é um imóvel judicializado. Por quê? Porque estava em um mapa que era um anexo de uma ação civil pública que tem milhares de páginas. Então o cidadão não sabia disso. Enfim, fiz um breve histórico para relatar o problema que nós estamos agora. Por quê? Eu recebo várias demandas nesse sentido, né? Eu quero construir, a prefeitura não libera. Como é que eu faço, doutor? Como é que a gente faz para liberar? Pergunta de $1 milhão. Como é que faz para liberar? Hoje, quais têm sido os procedimentos, né? Primeiro, tu tem que identificar quem é o responsável pela área. Quem é que foi condenado a recuperar aquela área? O cidadão comum não sabe. Tá, mas tem rejeito na minha área? Tem ou não tem? Não sei. Então, o que tem que fazer? Contratar, que faça sondagens para saber se tem rejeito na sua área. E após isso tu ingressa no Ministério Público Federal com as análises que você fez, e o Ministério Público Federal é que tem sido, de fato, o protagonista e o agente central de tudo isso. Por que ele é o agente central, ele é o protagonista dessa situação? Por um motivo muito simples: ele é o autor da ação, ele é o autor da demanda. Então, toda a liberação na cidade de Criciúma hoje, não só em Criciúma, toda a região que é abarcada por essa CP, passa pela anuência do Ministério Público Federal. E o que isso tem causado? Sobrecarregado o Ministério Público Federal. Tem havido uma sobrecarga que eles não têm conseguido dar a vazão necessária, ou a vazão que aquilo que o cidadão espera. E não bastasse isso, né, porque o Dr. Demerval é um excelente jurista e trabalha demais, mas não fosse isso, ainda temos as questões jurídicas do processo.
Lembram que eu falei aqui que uma das situações onde a gente precisa fazer para liberar a área é achar o responsável. E nós temos áreas na cidade que não tem responsável definido. Aonde não tem responsável definido, a sentença diz que é da União Federal. Só que muitas vezes tu vai até a União Federal e ela diz o seguinte: não, para dizer que não tem responsável definido, isso tem que ser dito lá dentro do processo, não aqui fora. Então tu tem que gerar um contraditório dentro do processo. Isso acaba gerando morosidade. Outra situação, existem áreas onde foi definido um responsável, só que aquele responsável, no decorrer do tempo, acabou fazendo um acordo com outra empresa. Então, há uma dúvida, quem é o responsável direto? É uma área bem conhecida na cidade, que é o Parque das Nações, aquela região toda ali. Nós temos um imbróglio jurídico hoje. Por quê? Porque uma empresa diz que não é com ela, manda para outra, e a outra diz que não é com ela, manda para aquela de volta. O que acaba gerando o quê? Atraso, uma celeuma e uma impossibilidade do Ministério Público definir nessas situações. Então, hoje nós temos uma questão jurídica e nós temos uma questão procedimental também, que eu entendo, enquanto representante da OAB, que nós precisamos estar mais definidos, o passo a passo do cidadão. Isso tem que ficar muito claro, talvez para mim, que sou advogado, que lido com isso, está um pouco mais claro na minha mente. Mas para o cidadão que precisa liberar, ele não sabe como fazer. Então ele precisa ter isso mais claro. Eu vejo que a insegurança jurídica que se tinha, se diminuiu bastante, que a partir de agora já tem na consulta prévia a situação que tu está na CP do Carvão, só que a partir dali inicia um novo caminho, um novo trajeto, que é o objetivo da liberação, né? E então nós precisamos ter critérios procedimentais, critérios técnicos que não onerem demasiadamente o cidadão e ter uma resposta, creio eu, um pouco mais eficiente, porque provavelmente a Nádia vai falar que toda área que está passível de recuperação, ela tem que ter o PRAD. PRAD o que é? Um plano de recuperação de área degradada. Esse PRAD, todo o PRAD é analisado pelo IMA. Porém, ele não apenas precisa ser analisado pelo IMA. O IMA pode até analisar e dar licença ambiental, mas esse PRAD tem que passar pelo Ministério Público Federal, que tem a sua equipe técnica, que vai para juízo para homologar. Então, tudo isso acaba gerando essas inseguranças, esses termos técnicos que muitas vezes as pessoas não entendem na sua totalidade e acaba gerando um atraso ali na frente, que é o motivo dessas nossas reuniões e discussões, né? Buscar achar uma alternativa e uma forma de que esse processo seja mais rápido e mais transparente para as pessoas. Eu creio que, a princípio, era isso que eu tinha para falar sobre o assunto. Vereadores, como o Felipe ele tem um compromisso em seguida, então, da outra vez a gente fez as perguntas no finais, eu acho que vamos abrir e fazer a pergunta para ele, que aí depois a gente já pode ir Librelho, ok? Então, presidente, o vereador. presidente Márcio, Sim? a questão que eu gostaria de colocar para o Felipe é aquela pergunta inicial. Quem é o réu em cada caso? Porque me parece que a decisão fala, quando é recursos hídricos, é uma coisa. Quando se reporta as áreas, o réu é outra coisa. Então, que o doutor Felipe falasse um pouquinho mais sobre a sentença, quem é o responsável, né? Até para a gente bater mais nesse ponto, para ficar claro para todo mundo, em cada caso. Se é solidário, se não é solidário, se é para todo mundo, se é a União, enfim. Reportasse com mais veemência quem são os... Se fosse um crime, né? Se fosse quem matou, quem é o responsável em cada caso. Gostaria dessa fala. Obrigado. Então, só esclarecendo, a sentença, ela determina, ela tem um objeto específico, a recuperação da superfície e a recuperação dos recursos hídricos, bacias, rios da nossa região. É um objeto com execuibilidade bastante difícil, E há muitos casos que a responsabilidade é solidária. Onde mais de uma empresa minerou, há responsabilidade solidária. Na questão dos recursos hídricos, a responsabilidade é solidária. Mas nós estamos falando aqui só da recuperação da superfície, que seria o mais fácil, né? Seria a retirada o mais fácil, que não é tão fácil assim. Mas eu digo isso em relação à recuperação dos recursos hídricos. Então, assim, quem são os réus? Os réus são as mineradoras, tem várias lá,
CSN, indústrias aí conhecidas da região, estão na sentença. A União também já é condenada em grande parte, através daquelas empresas que já faliram no passado, ela já é responsável por mais de 1.000 hectares, dá um percentual bastante grande da sentença. Essas recuperações da União, inclusive, são as que mais estão atrasadas, né? Em virtude da burocracia e da dificuldade que é, e dos valores astronômicos que são colocados nisso aí, tá? Só uma recuperação aqui em Rio Pio, em Treviso, foram 52 milhões de reais. 52 milhões de reais para 112 hectares, sabe? Então, são valores bastante expressivos. Então, quem são os responsáveis? Os responsáveis são aqueles que estão na sentença e a União Federal. E a sentença também diz que naquele onde não se acha o responsável, cai para a União, que no fim das contas somos todos nós, né? O poder público vai pagar aquilo que no passado não foi pago. Vereador Salés Lima. Eu tenho uma dúvida aí sobre o que eu colocou muito bem. Tem determinadas áreas que ainda não tem nada, mas nós temos áreas que já estão, a maioria construídas. Vamos começar pelas nossas estradas, no município de Curitiba, todas elas estão sendo ser feitas carvão, a maioria delas. Nós temos prédios públicos que estão construídos em cima de carvão. Nós temos casas, mas nós temos loteamentos que têm algumas casas já e outras áreas que agora não conseguem mais construir. Essas que foram construídas, o proprietário não sabe nem que tinha, e é verdade. Eu mesmo moro numa área dessa, onde é minerado na região toda da França e ninguém sabia. E apareceu agora de repente. E aí o que fazer então? Como agir? E aquelas pessoas que estão no meio desse loteamento ali, que digamos lá tem 300, 400 casas, mas ainda tem 50, 60 lotes, e que hoje não consegue mais, né? Como fazer? As residências que já foram construídas nesses locais, com devida licença, com autorização, elas não têm cabimento serem removidas desse local. As áreas urbanizadas, onde são essas conclusões que os estudos também precisam dar, né? Os estudos que as empresas fazem também precisam chegar nessas conclusões. Olha, essa área está urbanizada, essa área aqui está totalmente antropizada, não tem como ter intervenções aqui que propiciem a retirada total. Agora, o estudo também pode dizer que determinadas intervenções vão melhorar a qualidade ambiental do local. Então, cada caso tem que ser analisado de forma específica, né? Agora, são vários os casos que têm acontecido, que o vereador acabou de relatar. O loteamento foi aprovado, o loteamento tem lá 2, 3 lotes no meio que estão vazios. E a efetividade da retirada desse rejeito para a recuperação global, ela é ínfima. Ela é ínfima. O que precisa ser documentado isso tecnicamente, né? É onde essas discussões elas vão levar a um ponto interessante. Porque há situações que não precisa de toda essa burocracia, talvez. Tendo os estudos já feitos, olha, determinada área aqui já está quase ocupada. Mas o que é o quase ocupado? Daí é onde a gente entra na questão da subjetividade, que a gente não pode ter. Quantos por cento do loteamento tem que estar ocupado? Quantos por cento da área? Sabe? Vale a pena uma intervenção aqui? A gente sabe que a nossa cidade ela é lastreada bastante para o rejeito de carvão, e uma vez o carvão, o rejeito, né? Ele não em contato com água e nem oxigênio, ele tende... Eu vou usar a linguagem da doutora Nádia aqui, que é química, né? Ele não produz mais drenagem ácida. Muitas vezes, tu mexer nele é pior do que deixar ele estagnado, ele já está ali há muitos anos. Há alguns casos que assim são, né? Os técnicos que estão me ouvindo, se eu estiver falando bobagem, me corrija depois, porque agora eu estou falando. Mas brincadeiras à parte, essas situações precisam ser melhor resolvidas, e não há ainda uma resposta para isso. Tá, mas quando que vale a pena intervir? As áreas que estão construídas, estão consolidadas, né? Não vejo possibilidade de tu ir no bairro Renascer, por exemplo, retirar as casas todas que tem lá, né? Tu tem que fazer uma regularização, tu tem regularização fundiária, dar dignidade para as pessoas, fazer a questão do tratamento de esgoto, que isso é o mínimo que tem que ter nesses locais, né?
urbanizar, colocar uma praça, enfim, ter melhorias naquele local, mas retirar as pessoas não é. Né? O que o doutor Dermerval, que é o procurador, tem falado muito é que ele alega que nós precisamos ter mais diagnósticos para chegar a uma conclusão, mais estudos. Enfim, daí essa parte eu deixo para os técnicos. Por quê? Porque há situações que são possíveis de executar, mas há algumas situações que não. E naquelas que não é possível, no direito ambiental se parte por uma compensação. Então, as empresas que estão responsáveis pela recuperação chegam numa área que está cheia de casa. Tá, como é que eu vou recuperar isso aqui? Não dá para recuperar. Então, eu provo que aqui não é possível recuperar e parto por uma compensação. Em valores, ou recupera outra área. Isso precisa ser discutido também. Né? Isso também, algumas empresas também precisam fazer melhor a sua parte nesse sentido. Alguns estudos com mais conclusivos, né? Do que precisa ser intervindo. Mais algum vereador que queira fazer pergunta? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Ao doutor Felipe, talvez completando um pouco o que o vereador Salésio falou, tipo no bairro dele, tem várias lotes na CP do Carvão, e vamos lá, tem 10, 15, 20 lotes que o cidadão praticamente trabalhou uma vida inteira para adquirir um lote. E chega nesse momento, ele não consegue construir a meia água dele. Ele não consegue. E ele vai ter que entrar com todo esse processo. Eu quero dizer, não tem um furo na lei, alguma coisa que, como ser uma pessoa de baixa renda, não daria de viabilizar alguma coisa para essa família que talvez trabalhou a vida inteira para comprar esse lote. Agora chega, tem esse problema. E esse problema vai ser resolvido quando? É uma pergunta que eu faço. A pergunta é excelente. O quando não tem como responder. Mas eu vejo que uma das saídas para isso seria o mapeamento das áreas urbanizadas na cidade, onde já há loteamentos aprovados e aonde está inserida na CP do Carvão. Então, isso exige, no meu modo de ver, uma parceria entre o município de Criciúma e Ministério Público Federal. Identifica onde estão esses problemas, como o vereador comentou. Aonde estão as áreas urbanizadas que estão inseridas... Porque o problema é na área urbanizada. Numa área rural que está lá, vai deixar, como tem várias na região, ali não tem tanto problema. Embora, em algum momento, aquela área tem que ser também devolvida ao proprietário, né? Porque tu é dono, mas não é dono. Tu é dono, mas não pode fazer... ela é objeto de recuperação. Enfim, mas talvez no passado comprou barato porque era assim. Então, são várias situações. Mas nessa situação específica, onde o cidadão tem um lotezinho numa área, eu vejo que isso tem que ser tratado de forma global pelo município. Mapear essas áreas urbanizadas que estão na CP e ter um procedimento junto ao MPF, porque tudo vai passar pelo MPF. O MPF é o autor da ação. É algo que vocês precisam mentalizar bem. O MPF é o autor da demanda, toda a área está judicializada. Toda a área que está na CP do Carvão, ela está judicializada. Então, vai ter que passar pelo juízo também. Só que quando chega ao juízo, já com o aval do MPF, não tem problema. Toda a situação vai passar pelo Ministério Público Federal. Situações como essa, pontuais, porque o MPF não conhece na ponta todas as situações. Precisa ser apresentado. Então, eu acho que isso precisa ser construído. E eu vejo que um dos resultados importantes dessa comissão seria isso. Construir uma alternativa junto à Prefeitura de Criciúma e junto ao Ministério Público Federal para a liberação dessas intervenções pontuais, aonde, obviamente, já percebe que não tem como fazer uma grande recuperação no local, e aonde nós temos vários indivíduos, vários cidadãos sendo prejudicados pelo seu direito de propriedade. Eu acho que o foco tem que ser exatamente as situações que os vereadores levantaram aqui. Ok. Mais algum... Senhor presidente, relator, vereadores, vereadora, nossos convidados aqui, doutor Felipe, só para a gente entender a função da OAB, o senhor é presidente da Comissão do Meio Ambiente, está acompanhando desde o início, a OAB está
está acompanhando, porque tem vários advogados das empresas, até de proprietário individual, né, de pessoa física, que também já contratou advogado para tentar resolver. O senhor falou que está na esfera jurídica, não é uma questão também... Tem muitas áreas que já foram consolidadas, já está consolidada ali, já foi recuperado, se não foi recuperado, já está consolidado aquele... Mas aí, fica por isso, quer dizer, qual é que é a ação da OAB, no caso, na pessoa de Vossa Excelência, no sentido de estar junto? Como é que é o direcionamento da OAB em todo esse emblemático aí, situação que está aí? Então, vereador Jair, eu vejo que qual é o papel da OAB? Eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, né? Nós temos que levar em consideração, a gente tá dando muita ênfase aqui na questão do uso do imóvel e na questão de progresso, que eu vejo que é por aí também. Mas nós não podemos deixar de considerar que há uma questão ambiental envolvida, que é um objetivo ambiental. Então a gente precisa compatibilizar essas duas coisas, né? A gente não precisa ser o dito xiita na questão ambiental, mas também não podemos fingir que o meio ambiente não existe e que os nossos filhos e netos também não vão usufruir daquilo que a gente está fazendo hoje. Precisamos ter uma linha nesse sentido. Então, enquanto a OAB, nós estamos, primeiro, observando o devido cumprimento da lei. Os advogados, meus colegas que labutam na área ambiental, estão com a mesma dificuldade. Há uma dificuldade hoje procedimental. A gente sabe o que tem que fazer? Sim, sabemos. Faz a análise do solo, encaminha o MPF e aguarda, né? Mas nós precisamos também padronizar isso. Eu digo que essa impressão que a Câmara de Vereadores tem, que os vereadores têm, ela também é uma dificuldade, muitas vezes, no meio jurídico. Tá? Nós temos uma sentença para cumprir, nós temos um meio ambiente para recuperar, e isso é justo, isso é válido, mas nós também temos um cidadão na ponta que precisa usar o seu imóvel. Como é que a gente concilia isso? Nós temos argumentos fortes para os dois lados. O procurador pode dizer, eu quero que cumpra a sentença. Meio ambiente é direito de todos, direito da coletividade, direito difuso, e é verdade. É verdade. Ou seja, uma poluição no meu terreno não afeta só a mim, afeta a coletividade. Porém, quando eu tenho um terreno para liberar, eu quero que o meu terreno seja liberado. Não é? Quando eu quero fazer um empreendimento, é assim, quando eu estava na Fátima, a coisa mais importante do mundo para ele é o empreendimento dele, não é o do outro, não é a coletividade. Mas a gente precisa ponderar essas coisas. Repito, nós precisamos de critérios mais objetivos, nós precisamos construir isso junto com o MPF, construir junto com a prefeitura, mapear essas áreas para dar uma resposta mais célere. Enquanto a OAB, fizemos uma reunião com o procurador, estamos em conversa constantemente com ele, para que a gente tente esclarecer um pouco melhor isso, né? Para que possamos chegar no objetivo final, que é a recuperação ambiental, mas também que o cidadão possa usufruir. Não só, nós estamos falando do cidadão, o pequenininho que quer fazer uma casa, mas tem grandes empreendimentos na cidade de Parada. Tem grandes empreendimentos. Tá? Nós temos supermercados, nós temos loteamentos que gerarão também renda para o município. Esses loteamentos já é uma situação que eu já vejo com um pouco mais de tranquilidade. Por quê? O cidadão que vai fazer um loteamento, ele já vai fazer o estudo ambiental, porque ele tem que licenciar, ele é obrigado. Então ele já tem um pouco mais de aparato para desenvolver o negócio dele. Não que isso não esteja sendo um empecilho, porém, eu vejo que desperta mais a nossa atenção essas situações pontuais. Porém, quando a gente for dar atenção ao todo, tanto o pequeno quanto o grande empreendedor, ele vai ser beneficiado por isso, porque nós vamos ter a segurança jurídica de empreender e a obra dele não vai parar, né? Um caso emblemático foi um grande supermercado que se instalou na cidade, em 2018 ele ia ser embargado. Inclusive o ofício estava comigo naquele momento. Esse supermercado assumiu o compromisso de ficar monitorando ad eternum ali, enfim, assumiu a responsabilidade. Foi em 2018 isso, né? E, enfim, então eu vejo que o papel da OAB é esse, assim também como vocês, os advogados, também estão tendo alguma dificuldade, mas eu creio que com os trabalhos dessa comissão, ficando mais próximo junto ao procurador, que é uma pessoa de fácil acesso também, nós chegaremos a um objetivo em comum aí. Vereador e relator Kaminsky. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde aos demais também. Mas eu queria ver contigo
Para o advogado é difícil o cumprimento de sentença, né, até porque a sentença ela tem o objeto da discussão em relação às questões de ordem materiais, objetivas, subjetivas, mas elas existem ali. Mas a questão toda é que, para nós, a conduta é muito mais política do que técnica, para nós, enquanto legisladores. Semana passada, as pessoas que aqui tiveram, elas demonstram claramente que não há como resolver a situação sem dar o tratamento técnico para toda a recuperação, de um modo geral. Para o advogado, cabe o cumprimento de sentença. Então, veja que nós temos várias situações, né, que não deixa claro, de fato, o que precisamos. Porque nós temos uma decisão, e ela não pode fugir da decisão. É difícil você dizer para o Ministério Público, né, quem tem todo o nosso respeito, o doutor Dermival, uma pessoa, de fato, muito competente, muito acessível, por sinal, mas ele, na proposição, ele tem uma sentença e não pode fugir daquilo ali. Houveram no passado termos de ajustamento de conduta, não é mesmo? Então, o que de fato a gente precisa fazer para que a nossa comissão possa dar uma contribuição? Vamos lá. Concretamente, o senhor já viabilizou uma área, concretamente uma área, seja nos imóveis construídos, seja naqueles loteamentos já regulamentados, seja nas rodovias, que a responsabilidade também é do município. Concretamente, o senhor já teve alguma demanda, né? O senhor já teve algum pedido junto ao Ministério Público Federal que foi de fato atendido, foi apresentado a recomendação ao magistrado que concordou naqueles termos propostos? Qual o caminho? O senhor tem concretamente alguma solução já ocorrida, já havida, de fato, no dia a dia da sua atividade? Vereador Kaminski, sim, como advogado, né, atuando como advogado particular, sim, tivemos algumas demandas. Tem várias demandas, na verdade, em trâmite, e algumas que já foram resolvidas. E justamente dessa forma, né, faz o diagnóstico da área, encaminha para o Ministério Público Federal, que encaminha para a sua equipe técnica. Anda o PRAD para o IMA. O PRAD vai para o Ministério Público também. Quem é o responsável? É a União. Então, tu vai para o representante da União, que é a CPRM. CPRM, nós vamos recuperar dessa forma, tá ok? Isso eu estou resumindo aqui em 30 segundos, que demora 1 ano e meio, né? Para se fazer. Já tivemos várias situações dessas e outras estão em andamento. Mas eu vejo isso que, às vezes, para o próprio advogado é complexo, né? Então, o desafio é como procedimentar isso, de forma que torne mais acessível para as pessoas. Eu poderia estar dizendo, vamos contratar advogado aí para fazer isso. Não, vamos, nas situações que realmente precisar, sim, mas não deve ser não deveria ser a regra geral, né? O cidadão poderia diretamente, como ele pode, na verdade, fazer isso diretamente. Não precisa de advogado para peticionar junto ao MPF hoje, né? Ele pode fazer isso diretamente ao MPF, solicitar. Né? Talvez uma das contribuições seria termos um termo de referência de como fazer, né? E isso cabe hoje ao autor da demanda. Na minha opinião, é o Ministério Público Federal que deveria propor essas coisas. Há situações de liberação? Sim, há situações, há casos, não só comigo, mas com colegas também. Então, não querendo comprometer os honorários advocatícios, na realidade, né, mas a gente busca de uma forma mais ampla, né, não tão particularizada, né, buscar uma alternativa, né, buscar uma solução para os casos que se impõem. Então, o senhor acha que o ideal, neste momento, além de apresentar todas essas questões do PRAD e tudo mais, mas, concretamente, fazendo um mapeamento, né, mapeamento de toda a nossa cidade, que vamos tratar dela, que é o objeto dessa comissão. Mas nós vamos fazer um mapeamento geral delas e aqueles casos que houver a necessidade mais iminente, ela poderia ser direcionada, o senhor acha possível isso, apresentando toda essa parte de recuperação? Eu falo isso porque não dá para entrar muito na particularidade, na sua individualidade. Eu estou pensando no todo,
para que a eficácia atenda todo o município. Eu não sei se eu estou sendo claro, porque a minha preocupação não é nem trabalhar individualmente, mas a alternativa de fato para a gente poder contribuir com pelo menos com uma diminuição desse impacto, porque, como o senhor mesmo falou, além das estradas, mas nós temos o Parque das Nações, aquela região toda ali, e aí ela está submetida à ACP. Tanto é verdadeiro que, para você emitir lá um alvará de funcionamento, você acaba não tendo, porque a própria CP já atrapalha a concessão dessa autorização, dessa licença. E, de fato, não poderia ser diferente, até porque existe uma demanda toda sendo discutida. E aí é aquilo que você falou, eu não sei se é o proprietário da imobiliária, os proprietários da família que tem que resolver. Temos uma situação recente de uma empresa que tentou se instalar naquela região e não teve a possibilidade, ela acabou indo para outro município, né? Então, existem situações que isso praticamente impede o desenvolvimento, que talvez seja, no meu modo de entender, não é aquela casa do Rio Maina, não é, aquela casinha ali, ela vai estar ali, está resolvida, em que pese ela tenha na sua extremidade, que está comprovada com o tamanho da rua, ela está em cima da calçada, que no primeiro momento você resolve com o registro, mas na hora que você tiver que vender ou tiver que dar sequência, ela já não pode ser comercializada porque ela não foi atendida, ela não foi resolvida. Então nós temos muitos casos que envolvem essa situação. Ela não é simplesmente uma questão de recuperação, não é simplesmente uma questão de ordem ambiental. É uma questão de dignidade de pessoas, que depende da regulamentação da sua propriedade para que ela tenha a sua vida natural, o direito à propriedade de fato, que ela mas no momento não dispõe. Não dispõe porque ela está vulnerável, ela está dependente de uma situação. Então, o caso é muito maior do que a gente mesmo pode imaginar. E aí, nesse caso, até onde existe a flexibilização? Peraí, eu tenho uma propriedade ali que eu sou obrigado a fazer um plano de recuperação, eu sou obrigado a estar submetido a uma análise da Procuradoria, ao próprio Ministério, quer dizer, veja bem, é oneroso demais para um simples proprietário regulamentar. Não, mas nesse caso é fácil administrar. Mas é fácil? Como? Como que é fácil? Se nós temos... Desculpa essa conversa, porque eu acho que ela precisa, de fato, para a gente entender a dimensão do problema que nós estamos vivenciando. Então, eu acho que talvez o Perini, quando entrou nessa questão, talvez ele quisesse aprofundar um pouco mais esse tema, nesse aspecto. Então, eu vejo, assim, cada dia que passa, lendo a sentença, lendo a infinidade de cumprimentos de sentença. A sentença é simples, mas a ação é muito complexa. A ação é muito complexa. E, de certa forma, parece que estamos... Quem vai tomar a decisão é o Ministério Público, baseado naquilo tudo que você oferecer para ele. Então, viu, doutor, eu estou vendo assim, cada dia que passa, eu estou vendo mais dificuldade. Eu percebo, porque quando nós falamos de questões técnicas, nós estamos falando de recuperação. Porque não tem como você falar tecnicamente sem apresentar uma solução concreta. Solução essa que nós não temos conhecimento técnico para evoluir. Nós não temos conhecimento técnico. Então nós vamos contratar, a Câmara de Vereadores vai contratar uma equipe técnica para apresentar uma alternativa? Não vai fazer isso. Não vai. Até porque não é nosso papel na contratação desses profissionais. Então veja que eu estou vendo bastante dificuldade, principalmente ouvindo as pessoas que aqui estão se apresentando. Não sei se eu estou falando besteira, talvez o senhor possa me mostrar de uma forma um pouco mais simples, mais compreensível, para a gente poder buscar as alternativas. Acho que bem coerente a tua fala, vereador. Na verdade, foi ao encontro daquilo que eu estou falando. Existe uma sentença, só que sua execução ela é complexa, bem complexa. Por isso que está rendendo tanto tudo isso. E situações pontuais vão resolver pontualmente. Quando eu sugeri um mapeamento dessas zonas urbanizadas, é para dar uma solução mais ampla. O bairro tal, loteamento tal, ali, libera.
Eu estou falando aqui no senso comum, né? Mas como é que se faz isso? Tem que ter um mapeamento, um diagnóstico geral. Não tem como dissociar da questão técnica. Não tem como dissociar da questão técnica. Até para provar que não é exequível, tu precisa do técnico. Tu sabe? Nós precisamos para dizer, não, isso aqui não é exequível. Mas como é que tu prova que não é exequível? Olha, não é exequível porque tecnicamente não é exequível, né? Eu agradeço o convite para estar aqui. Eu tenho uma audiência agora às 3 horas. E eu, sinceramente, preciso me retirar. Tá bom? Muito obrigado. Tá ok, a gente agradece, a comissão agradece a presença e nos tirou realmente dúvidas, e a gente sabe que provavelmente vamos ter que chamar o doutor de novo aí para tirar mais algumas dúvidas. Então, a comissão agora ouve pela FANCRI, Robson Isidro. Gostaria que passasse para os vereadores e ao público que está nos assistindo qual a demanda que está chegando até a FANCRI e aonde a FANCRI acaba se encaixando nessa parte toda, e se nós temos técnicos lá que consiga apresentar algum laudo justamente para estar auxiliando essas famílias de menor risco, ou se cabe isso à FANCRI, de repente nem cabe isso também à FANCRI, ou se o município está dando algum suporte a essas pessoas. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores presentes, a Nádia. Com respeito às ACPs do carvão, até vou fazer um retrospecto lá atrás, ainda quando atuava no CONSEG, aqui em 2015 até 2018, onde a gente fez um trabalho junto com o promotor público de então, e a gente criou uma comissão no sentido de agir sobre isso, e a gente encontrou bastantes dificuldades. E agora, vendo na FANCRI, uma dificuldade ainda bem maior, né? Como relatou o Dr. Bachinski ali, Dr. Felipe, endosso perfeitamente as palavras dele, e, ao mesmo tempo, a gente está com as mãos atadas na FANCRI, enquanto existe a lei federal, estadual e municipal, né? Exemplo, a estadual não sobrepõe a federal, né, doutora Nádia? E porquanto a municipal não sobrepõe a estadual e tampouco a federal, correto? Nós vimos assim, além das grandes dificuldades que a gente enxerga nisso, a gente vê com muita tristeza, senhores vereadores, porque nós somos muito responsáveis, né? Tanto o município quanto vocês legisladores, e nós munícipes também, né? Ao tempo que essas áreas que estão lá paradas correm um sério risco de invasões, né? E as invasões por conta de falta de estruturas, e aí causam mais problemas, além de social, causa problemas também de depois vir tirar essas pessoas lá de cima, né? E porquanto na regularização não se pode fazê-la por estarmos com as mãos atadas, em função de que todas as ações provenientes de áreas de ACPs está na mão do Ministério Público Federal. E toda e qualquer demanda que chega à FANCRI, em sendo área de ACP do carvão, nós nem podemos levar à frente por conta de não termos a condição, nem tão pouco, né, dispor de autorização para isso, né? Então é um problema muito grave, onde que nós, a várias mãos, temos de agir e principalmente, através do Ministério Público, enxergar essas áreas como sendo áreas que podem, aquelas que estão dentro de ACPs que requer recuperação através dos PRADs que são solicitados para a recuperação das mesmas. E, junto com isso, a gente vê o estágio de recuperação natural que muitas dessas áreas estão. E muitas vezes elas estão em estágio inicial ou em estágio médio,
né, de vegetação, evidente que não é de vegetação natural, né, da ordem de quando não havia sido degradada, mas é área que estão em franca recuperação. Até eu faço aqui uma observação, vou dar o exemplo de uma área aqui no bairro Paraíso, que nós já temos invasões ali naquela área do Paraíso. São bairro Boa Vista para o Paraíso, ali em cima, né? É uma área de grande vulnerabilidade social, uma área muito grande, onde a gente tinha até projetos já junto às entidades de classe para ocupar aquela área, né? Junto com a Polícia Militar, Polícia Civil e também os empresários proprietários daquela área. Passivo de recuperação, uma grande parte daquela área ela já teve um investimento bastante grande por parte dos empresários na recuperação da mesma, né? E ela continua ainda estagnada. E essa estagnação já gerou invasões, né? Ou seja, já gerou problema social, né? E a gente tem de juntar mãos aí, esquecer a questão política partidária para fazer com que a gente resolva os problemas. Ou a gente olha com viés de munícipe, de interessado pela cidade, ou a gente diz claramente que a gente está fazendo por interesse político, certo? Eu defendo muito essa posição, né? Sem fazer apologia e nem agir com hipocrisia nessa questão. Mas essas áreas de ACPs a gente tem de juntar com mais veemência e principalmente na mão do Ministério Público, que hoje a FANCRI, como municipal, dentro daquelas áreas que são solicitadas fazer requerimentos de licenciamento, a gente não está autorizado para levar avante. Muito bem. Algum dos vereadores? Vamos ouvir. Então, demos a sequência agora, ouvimos a técnica ambiental. Oi. Sim, sou técnica do IMA. Tá, dona Nádia Zin Alexandre. Isso mesmo. Então, boa tarde a todos. Acho que vou ser rápido, acho que fica melhor depois, são as discussões e as perguntas e as tentativas de respostas, né? Porque muitas, como vocês puderam ver, pelo que o Felipe colocou, e o Felipe fez um resumo muito bom de toda a situação, desde o início, né? Desde o início mesmo da ACP. O que eu poderia colocar, até que fui anotando aqui algumas coisas que eu poderia colocar mais, além do que ele falou, é que nós temos na região carbonífera em torno de 6 mil hectares de áreas degradadas pela mineração do carvão. Essas áreas estão mapeadas e constam e fazem parte da ACP, né? Desses 6 mil hectares, em torno de 2 mil ficam no município, estão localizados aqui em Criciúma. Então, a gente tem uma boa parte dessas áreas aqui sobre o nosso território. A ação civil pública ela é de 2 mil, em seguida foram estabelecidos junto ao juiz os cronogramas das recuperações dessas áreas. Esses cronogramas depois eles foram revisados e foram jogados, então aqui eu não tenho mais alguns, é para depois de 2030 ainda iniciar a recuperação por parte das empresas RES, né? Porque a gente tem os RES, as empresas que são os réus, né, da ação, que são as carboníferas, né, e a União, como o Felipe colocou. E nem sempre o réu da ação é o proprietário da área, então aí é que está o conflito, né? Quando a empresa ré é a proprietária da área, está tudo resolvido, mas quando não é, então aí nós temos o conflito. Então é isso que a gente tem que resolver, né? Esse é o principal conflito, então, entre o proprietário da área e o responsável pela recuperação, tá? É uma coisa impossível de ser resolvida? Eu acredito que não, tá? O uso, porque como o Felipe lembrou, tem parte da ação que é solidária, que é a questão dos recursos hídricos, principalmente, tanto superficiais, né, como os rios e como o subterrâneo, e que é bem mais complexo. A recuperação da água subterrânea é muito mais complexa do que a recuperação dos rios, né?
Então, e isso é solidário. O que significa? Todo mundo tem que recuperar, todos os réus que constam na ACP, a responsabilidade dos réus. Né? Então, e isso que torna a ação complexa. Né? Mas também isso não significa isso, inclusive o Dr. Demerval ele tem deixado claro, isso não significa dizer que a superfície da área não possa ser utilizada dentro de alguns critérios que devem ser obedecidos, desde que também não, como ele fala, que não impeça no futuro uma recuperação da região. Então, quem é que vai dizer isso? Se pode ou não pode determinada situação, o uso da área? O IMA, se for uma atividade que seja passível de licenciamento ambiental. Tá? Mas não só o IMA. Nós vamos dizer, olha, pode dentro desses critérios, mas quem vai bater o martelo, quem vai dizer, não, realmente pode, é o Ministério Público que vai levar ao juiz e o juiz vai dizer, realmente pode. Tá? Então, tem os técnicos também do MPF que fazem essa análise, né? Nem sempre, vamos dizer assim, nem sempre a ideia que o IMA tem sobre determinado assunto é a ideia do corpo técnico do MPF. Então, às vezes, a gente tem que discutir, e essa discussão é válida, né? Então, demora um pouco mais, às vezes, um determinado assunto, mas a gente tem que fazer essa discussão. E depois que se chega, então, a um denominador comum, então, normalmente, desde que o MPF dê a anuência, né, e que esteja de acordo, então, a gente pode, então, liberar a licença para determinado empreendimento. Aconteceu isso, o Felipe lembrou aqui do caso do supermercado, e tem outros casos também de loteamentos e coisas assim que a gente tem feito. O que eu acredito que realmente fica um pouco mais complicado é a questão do senhorzinho lá, que foi bem lembrada, é aquela questão daquele terreno no meio daquela área que já está completamente ocupada, isso aí, e que normalmente isso é o que chega na prefeitura, né? Porque o que chega para nós lá no estado, no IMA, são os casos já, é o empreendimento que vai se instalar, ele precisa da licença ambiental, dentro da licença ambiental ele já incorpora o estudo dessa área para ver o que ele pode viabilizar, ele já tem um acesso também, né, porque tem um corpo jurídico normalmente, e aí tem o acesso mais facilitado com a questão do Ministério Público, né? Porque, querendo ou não, advogado com advogado se entende, né? Eu não sou advogado, então não posso falar isso. Mas o advogado com advogado se entende, então... e essa questão fica um pouco facilitada, né? É complexa? É, mas é um pouco mais fácil de resolver. Agora, quando é o caso do senhorzinho lá no meio do Renascer, ou lá na floresta, ou coisa assim, já é um pouco mais complicado. Só lembrando que foi falado em mapeamento, então tem o mapa, pessoal do CSS que esteve aqui, e eles foram responsáveis, não para dizer onde está ou não está contaminado, mas foram responsáveis pelo mapeamento dessas áreas, né? Dentro desses 6.000 hectares, praticamente 4.000 hectares, eles já têm a responsabilidade atribuída, ou seja, dentro da ACP do carvão, já foi identificado o responsável pela recuperação. Então, quando alguém vai lá no IMA perguntar o que eu faço para resolver o meu problema, espera aí, que eu vou olhar aqui no mapa. Aí eu abro o mapa lá para ele e vejo, aqui é, sei lá, Rio Deserto. Não, o senhor procura o fulano, a engenheira Rosemary, lá na Rio Deserto, diz que precisa resolver essa situação. Vocês dois vão juntos ao Ministério Público, vão definir as responsabilidades, porque é isso que o MPF quer. O MPF quer ouvir da empresa réu dizer o seguinte, o senhorzinho pode continuar, pode fazer a sua casinha ali, ele pode usar aquela área, mas a responsabilidade continua sendo minha, tá? Minha empresa. Não é porque o senhor está ali que eu vou agora pegar e virar. Agora não. Deixar ocupar a área que eu tinha que recuperar,
não sou mais responsável por isso. Então, é essa definição de responsabilidade que eu tenho, no meu entendimento, é o que o Ministério Público quer. Então, quando a gente vai lá para conversar com ele, já tem que ir com isso pronto. Ó, o terreno é meu, está aqui, mas tem rejeito embaixo. Eu vou cavar aqui porque eu preciso fazer uma fundação, construir a minha casa. Esse rejeito aqui, a empresa aqui que fez a recuperação, ela está de acordo com o uso e ela vai continuar sendo responsável pelo subsolo, porque é essa a responsabilidade principal. Pela água subterrânea, ela vai continuar, só que agora eu vou escavar. Então, eu vou escavar, vou retirar todo esse rejeito que estava aqui para fazer a minha fundação da casa. Vou encaminhar para um depósito de rejeito licenciado, que pode ser da própria empresa, normalmente a própria empresa aceita isso, porque o rejeito era dela. Vou encaminhar, então, para o depósito da empresa. Vou selar tudo isso aqui, fazer a minha fundação, pronto, não vou deixar nada aparente, vai ficar tudo bonitinho como estava, não tem mais rejeito exposto. O Ministério Público vai aceitar. Nós também. Porque, em princípio, o proprietário do terreno não pode fazer muito mais do que isso. Ele não pode se responsabilizar por recuperar a água subterrânea, que é uma coisa muito mais complexa, e não foi ele que causou essa degradação. Então, isso continua sendo de responsabilidade das empresas SES. E isso o Ministério Público quer, esse compromisso da empresa que for liberar aquela área para o senhorzinho usar, que ela vai continuar se responsabilizando pela recuperação dos rios, da água subterrânea e pela parte solidária da ação. Não sei se mais ou menos, eu acho que isso ficou faltando, né, a esclarecer, e aí a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Muita coisa a gente não tem resposta, tá? Pela nossa segunda reunião técnica, o que a gente observa bem é que existe o interesse de todas as partes de ser resolvida a situação. Então, realmente, eu acho que tanto o Ministério Público tem interesse que seja resolvido, o município, acredito que não só o município de Criciúma, mas todos os municípios querem que essa situação se resolva. Eu acho que o que precisaria de momento seria esse estudo aprofundado e mais ou menos deixar dito de cada área, se não der para aproveitar 100%, mas que dê para aproveitar 70%, tu pode construir uma indústria. Aqui aproveitou 90%, pode ser para uma área comercial e assim por diante. Então, se é interesse do município, porque a nossa região ela precisa continuar crescendo. O nosso município realmente precisa estar crescendo. O Ministério Público tem certeza que não quer que isso se estenda por uma vida inteira, que quanto antes também que isso seja resolvido. Agora, de que forma que a gente pode estar cobrando dessas empresas para agilizar o processo dessa recuperação? Existe um prazo, que já foi dada essa sentença, lá um prazo, sim, estipulado para eles fazerem essa recuperação, ou esse prazo não existe? O cronograma de recuperação, ele existe, tá? Ele existe e tem, inclusive, está no portal da ACP do Carvão, eu acho que o pessoal do CSS que chegou a comentar, então todas as informações estão ali. Só que tem áreas que a recuperação, ela está... as obras ainda vão demorar, certo? E assim, não é só a questão de realização das obras, tá? Porque aí é que está. Tem consta da ACP que quem vai dizer que determinada área, desses 6.000 e poucos hectares que eu falei, que aquela área está ou não recuperada, é o juiz. Não é a FANCRI, não é o IMA, não é nem o Ministério Público, tá? O Ministério Público, é claro, ele vai dar suporte ao juiz e vai dizer, não, essa aqui a gente pode dizer que está recuperada, essa aqui não. Mas isso não é atribuição nem do Estado nem do município, é a atribuição do juiz. Então, assim, às vezes, por exemplo, em Siderópolis, tem áreas ali que já foram recuperadas, CSN, União, o Felipe falou aqui na área lá do Rio Pio, em Treviso,
foram recuperadas? Não, elas passaram pelas obras de intervenção que foram previstas para fins de recuperação. Mas nenhuma dessas áreas, desses 6 mil hectares, nenhum metro quadrado sequer foi dito. Não, isso aqui está recuperado. Porque isso quem vai falar é o juiz. Isso não significa dizer que a superfície daquela área não possa estar liberada para uso. Pode, dentro daquelas condições que forem estabelecidas. Não se pode prejudicar o que já foi feito. Se tiver que escavar, vai ter que remover o material, não pode deixar, claro. Se alguém foi lá e já fez já teve o trabalho de impermeabilizar o rejeito, de fazer a compactação, deixar ele impermeabilizado. Agora eu vou lá porque eu quero construir a minha casa, vou expor todo o material, deixar lá de novo, novamente contaminando. Não, vou ter que retirar o material, dar um destino adequado, nesse sentido. Mas não significa dizer que aquela área que passou por essas obras, elas foram recuperadas. Elas são consideradas ainda como áreas contaminadas dentro da CP do carvão. Então, a gente não tem nada recuperado, descomissionado, né, como a gente fala. Está tudo ainda ajuizado. Pierini. Boa tarde, presidente. Boa tarde novamente a todos os vereadores. É Nádia, né? Nádia. Ô, Nádia, tu falou ali do Rio Pio, lá de Treviso. Claro que nosso objetivo é Criciúma. Mas lá eu conheço a área que foi recuperada, né? Eu fiz essas perguntas e não teve ninguém que me respondeu com convicção. Tem áreas lá que estão recuperadas, que na verdade foi extraído carvão com a Malion na época, e pelo meu conhecimento, pelo meu pequeno conhecimento que eu tenho, não ficou rejeito de pirita e essas coisas. Enfim, a área foi recuperada. Tem lugares lá que faz mais de 10 anos e não foi liberado. A minha pergunta claro, não sei se tu pode responder isso, mas será que vai demorar mais 20 anos, 10 anos? Né? É uma pergunta que fica. E uma outra coisa, eu perguntei qual foram os critérios que foi feito a CP do carvão. Foi feito através de imagem, tal. Mas assim, também eu não sei se a senhora pode responder. Mas tem lugar que tem 1 palmo de birita, tem lugar que tem 10 metros. Então, assim, tem coisas que eu fiz pergunta na reunião passada, mas assim, não foi me respondido. Essas áreas, vamos dar o exemplo lá de Siderópolis, Treviso, mas aqui também tem, né? Essas áreas, elas passaram pelas obras de recuperação, mas elas precisam ser descomissionadas ou não, junto à ACP. Elas têm que sair da ACP. Ou seja, o juiz tem que considerar como área recuperada. Enquanto ele não fizer isso, nós precisamos tratar isso como área em processo de recuperação. E sendo uma área em processo de recuperação, nós temos que seguir os trâmites, etc. e tal. Tem que pedir a anuência do MPF sempre que alguém for utilizar aquela área, ou nós, ou prefeitura, ou Estado, for autorizar alguma atividade naquelas áreas. Enquanto o juiz não disser, essa área aqui não faz mais parte da ACP, nós temos que continuar fazendo isso, pedindo a anuência e a autorização do MPF para fazer determinadas concessões de licenças, alvarás, enfim. Tá? Então, isso é uma coisa. Tem áreas que já passaram pelo processo, pelas obras, as obras de recuperação já têm mais de 20 anos. Tá? Então, isso eu posso dizer que e não está liberado, tá? Agora, não significa dizer que o uso da área em superfície, que a gente fala, né, a superfície dessa área não possa ser utilizada. Ela pode, desde que o uso
atenda as condições ali estabelecidas tanto na recuperação, no projeto de recuperação, e não venha alterar ou não venha modificar, não venha trazer prejuízos àquele estágio em que ele está, né? Isso é uma coisa. Uma outra coisa que é importante também lembrar que nesses cronogramas ali estabelecidos, são estabelecidos cronogramas para recuperação. As empresas RES, elas têm que fazer os projetos de recuperação, que são os PRADs, que o Felipe falou. Esses PRADs, então, eles são submetidos ao órgão ambiental para aprovação. Mas o doutor Demerval, ele tem alertado muito, e a gente também, e isso era uma coisa que até pouco tempo atrás não se fazia, tá? Apesar de estar na ACP, estar na ação civil pública bem definido, mas isso não se cobrava, que tem que se ouvir o proprietário da área. A empresa que minerou, ela vai recuperar? Vai, mas vai recuperar para que finalidade? Não. O proprietário da área quer fazer um loteamento. Então, a empresa vai recuperar, não que a empresa vai recuperar e instalar o loteamento para o proprietário da área, claro que não, mas vai ter que chegar naquele nível de deixar pronto ou acessível para ele instalar o loteamento. Tá? Então, a empresa ou o responsável pela recuperação, ele vai ter que sempre ouvir o proprietário da área e também o poder público municipal, porque o plano diretor também tem que ser atendido, né? Quando fizer os projetos de recuperação. Tá? Isso é muito importante e é bom que a gente bata bastante nessa tecla para o pessoal pegar realmente essa questão. Dizer, se eu sou o proprietário da área desse terreno, ele vai passar por um processo de recuperação, olha, aqui eu quero construir a minha casa no futuro, eu quero fazer um loteamento, ou eu quero vender para uma empresa, eu quero fazer para fins industriais, quero construir um galpão, enfim, ou eu quero uma floresta, eu quero deixar isso preservado, né? Então, vai plantar árvores e tal, e eu vou deixar crescer. Aí o proprietário da área vai ter que deixar aquela floresta se desenvolver, porque foi isso que ele quis, foi isso que ele disse que queria. Ou eu preciso de um reflorestamento da área, eu quero floresta para fins energéticos, né? Para plantar, que eu vou depois ganhar dinheiro vendendo lenha. É um uso possível também. E assim por diante, tá? Presidente. Vereador. Quero cumprimentar o senhor presidente, nosso relator, vereador Júlio Kaminski, os nossos convidados, a Nádia e o Robson, os vereadores. Uma pergunta, Nádia. Tendo que fazer a recuperação de uma área, com a empresa responsável, sendo ela como indicada, ela faz todo o projeto de recuperação, recupera, e depois disso, como falou o vereador Miguel, que tem recuperação de 20 anos e ainda não está liberado pela Justiça. Não é importante a empresa fazer esse comunicado à Justiça para possível liberação? Ou o Ministério Público Federal? É interessante... ter a empresa responsável pela recuperação junto com o proprietário da área e os dois irem ao Ministério Público para definir as responsabilidades. É isso que o Ministério Público quer. Tá? Ele vai ver assim, o proprietário da área sabe o que foi feito, quais foram as obras de intervenção que foram realizadas para fins de recuperação e até onde ele pode ir ou o que ele pode fazer para ter o uso dessa área sem comprometer o trabalho que foi realizado. Porque senão também não adianta. Uma empresa, como o Felipe comentou, um trabalho de 50 milhões na recuperação de uma área, agora vai alguém lá e para construir alguma coisa expõe todo aquele material poluente de novo. Então, para que gastar o dinheiro? Né? Então, é nesse sentido que tem que fazer esse acerto. Eu acho que isso o Ministério Público ele não vai abrir mão e ele nem pode, porque isso está na ACP.
E é o Ministério Público, ele tem que saber isso para poder avisar o juiz que vai ser feito tal coisa naquela área. Então, a ponte é o Ministério Público, né? A ponte até o juiz é o Ministério Público. Não tem como a gente fazer diferente. O descomissionamento dessas áreas, na realidade, mesmo depois de fazendo uma recuperação, ela ainda vai ficar atrelada ainda a uma CPE. Ela vai ficar atrelada em função dos recursos hídricos. Agora eu estou falando por mim, é a minha opinião, né? Porque assim, não é porque eu recuperei um lote que o Rio Sangão, por exemplo, vai melhorar, mesmo que aquele lote esteja na microbacia do Rio Sangão, né? Então, e como essa parte da CP é solidária, essa parte da questão dos recursos hídricos, então, por isso Nádia, por isso eu acho complicado esse descomissionamento total, chegar e dizer, não, isso aqui está recuperado, vamos bater o martelo, isso aqui saiu da ação. Isso aqui, por enquanto, eu acho que a gente ainda não tem um horizonte para isso, é a minha opinião, tá? Até é uma questão que depois eu acho que vocês deveriam até questionar o doutor Demerval, o procurador que vier, para ver qual é a opinião dele, né? Mas é o que eu imagino. Sim, realmente é preocupante, porque às vezes tu consegue uma liberação para o loteamento, aí essa área ela não está descomissionada, e tu chega lá, tu quer construir algum tipo de imóvel que não vai conseguir depois ter uma licença para essa área, de repente, até porque fica em dúvida do que pode em cada área, né? Porque eu acho que nem toda ela vai ter o mesmo peso, será que vai ter? Agora, falou em loteamento, eu lembrei de 1 palmo ou 10 metros, né? Por isso é importante a sondagem, o Felipe falou, tá? Porque o que está sendo feito muito aqui nessa região aqui da Próspera, próximo ao Parque das Nações. Pessoal que está interessado e que tem terreno ali. Vão lá, faz a sondagem. O que a gente tem observado? Né? A gente sabe que no passado o rejeito era levado para todo e qualquer lugar. Tinha um alagadinho aqui, vamos lá botar rejeito. Né? Tem lá um buraco lá, vamos acertar com rejeito. Era isso que era feito. Então, assim, às vezes dentro de um mesmo terreno, num lote ali, numa quadra, a gente tem pontos onde o rejeito está. Então, tem aqui, tem lá, tem aqui, variando ali 80 centímetros até 1 metro, alguns casos 2 metros. Vale a pena, nesse caso que não tem nada construído em cima, vale a pena, sim, apresentar um PRAD, vai lá, vai retirar todo esse material, vai encaminhar para um depósito de rejeito, aquela área fica livre de rejeito. Ela está liberada, tem pessoal fazendo isso. Né? Então, aquela área fica liberada para a construção. Ela saiu da ACP? Não, porque a água subterrânea está contaminada. Se eu fizer um poço ali, eu vou pegar água contaminada. Então, ela está ainda na ACP. Mas ela já está sem rejeito. Qual seria o problema de alguém ir construir nesse local que foi retirado? Então, sempre que possível, já que o vereador falou ali no palmo de rejeito, sempre que possível fazer a sondagem e muitas vezes vale a pena sim remover esse material e encaminhar lá para o depósito de rejeito da empresa responsável pela recuperação. Eles vão aceitar sem problema nenhum. Pelo menos deveriam. Se não, tem que comunicar também ao MPF que não aceitou. Pastor Jair. Senhor presidente, os convidados aqui. Na recuperação, a empresa ela se reporta ao Ministério Público, que tem uma equipe técnica que vai verificar em loco se houve recuperação, ou no caso do município ficaria a FANCRI, que faria essa verificação em loco, ou no caso do Estado, a IMA? Nos critérios, que tem aqueles critérios que foram estabelecidos em função da ACP, tá? Diz que o IMA, porque os critérios até então eles não levavam em conta as fundações, porque as fundações elas
elas vieram depois, né? Então, por isso que as fundações municipais ficaram fora desse processo. Num determinado momento, sempre que se fala em ACP, critérios e coisas assim, ela não aparece a fundação. Mas diz que tem que ter um laudo técnico da Fátima, tá? E do DNPM, então hoje IMA e ANM, atestando que as obras foram realizadas e submetido, esse laudo técnico deve ser submetido, então, ao MPF, que vai avaliar e depois vai comunicar ao juiz. Mas, então, essa avaliação, ela é feita, sim, pelo MPF. O MPF ele tem um corpo técnico que é feito, tá? Eles fazem essa avaliação também. Vereador Salésio. Eu vou voltar, Nadia, a mesma tecla que eu comecei a conversa. Eu trabalhei quase 40 anos com estradas. E na época nós pegava a pirita bruta embaixo da caixa de carvão e aterrava. Vamos lá, então a minha pergunta é essa. Nós estamos revitalizando várias rodovias hoje. Alguém questionou? Mas por quê? Aí você vai lá e quer que eu recupere aqui, do lado da rodovia, certo? O meu terreno está do lado da rodovia. Não, é que assim, ó, nós estamos desde 1990, é isso? Né? Tem uma comissão, e aqui teve uma reclamação, que faz aí 3 anos, parece que nem teve mais reuniões. Aí eu estou aqui com o meu terreno do lado da rodovia, eu vou limpar o meu terreno, e a rodovia está totalmente contaminada. O que vai resolver? O que vai resolver isso? Então, se não é um negócio assim meio inglês, desde 1990, e aí ninguém chega a um veredito, né? É bem claro, mas está contaminado o rio, mas está contaminado... Ali tem 10 centímetros, ali tem 1,5 metro. Na rodovia tem lugar de 3 metros de aterro. Eu sei disso. Estou falando com propriedade. Tá? E o que fazer? Quando é que nós vamos recuperar? Na minha avaliação, leigo, difícil. Até porque a gente tem algumas áreas que não estão na CP, o próprio Paço Municipal, o Fórum, onde a gente fez aquelas escavações todas ali, pegamos mais de 1 metro de rejeito. Então, Também tem, vereador Salésio, quando há de interesse público a ser feito algo, né, vai ter anuência do Ministério Público, do IMA, da própria FANCRI, no que diz respeito aos órgãos ambientais. Exemplo, como o senhor falou de rodovias, de estradas, construção de escolas e etc. Nessas questões há esses precedentes, até inclusive no que diz respeito a áreas próximas a recursos hídricos, exemplos, nascentes d'água e etc. Sempre quando, bem entendido, quando há de interesse público. E nessa questão que o senhor colocou no que diz respeito a aterros em rodovias e o terreno do lado não pode, exatamente, é um terreno privado que vai ter de rezar aquilo que contempla o Código Florestal Brasileiro, que fala das áreas que podem e que não podem. Em áreas edificadas, como o Felipe colocou e a Nádia também, onde ao lado tem um terreno que ainda não foi comercializado, como o senhor falou, como o Pierini falou, de que o cara comprou e não construiu ainda, e o outro já construiu, o outro construiu antes da legislação, do Código Florestal, etc. Lá foi no ano 2012, correto? Então, esse não pode fazer, porque ele está dentro da nova legislação, mesmo ele sendo... não tendo edificação e um ao lado tendo. A gente tem muitos problemas aqui no nosso município de Criciúma no que diz respeito às margens do rio Criciúma, né? E as pessoas não entendem, eu até sou solidário a esse não entendimento das pessoas, mas nós temos de nos ater à legislação federal, sob pena de sermos punidos, como os senhores também aqui, se não rezarem aquilo que diz respeito à legislação, os senhores podem ser punidos também pela legislação. E nós incorremos nesses problemas também.
Então, a comissão, desde o começo, nunca foi da questão de não executar os trabalhos ambientais. O que a gente mais se preocupa é na demora de isso ser avaliado e ser dado a liberação dessas áreas. Esse é o objetivo principal da comissão. Até porque todos também têm interesse também que realmente o que der para ser recuperado e recuperar o quanto antes. Ou que libere. A gente teve algumas informações até que o proprietário do terreno ele não podia fazer por conta dele se não fosse realmente a empresa responsável pela ter depositado o rejeito ali. Então, mas se entrasse de repente num comum acordo entre proprietário e a mineradora e que isso agilizasse essas documentações, essas liberações, todo órgão ou municipal, ou estadual, ou federal, são órgãos competentes pelas suas ações. O IMA, eu acho muito bem que o Ministério Público hoje, por toda essa situação que está tendo, ele podia dizer assim, olha, vocês vão ter toda a autonomia para vocês ir lá e dar liberação para essa documentação, não esperar até o julgamento, até porque está super carregando e a gente sabe que já seja tipo um despacho, porque vocês não vão dar uma licença que realmente não esteja recuperada. Só porque isso vai dar uma liberdade maior, vai agilizar os processos, que tem que voltar lá para analisar cada um processo e voltar. Meu Deus, já pensou toda essa área que a gente tem na nossa região e eles tiverem que analisar um por um? Se cada um mandar uma escritura, uma matrícula do terreno do lado da Santa Luzia, ele vai levar quantos anos só para analisar aquilo lá? Senhor presidente, antes da questão de verificarmos isso, nós, enquanto legisladores ou ambientalistas do meio, como falou o Felipe, né, o autor desta ação é o Ministério Público Federal. Se o Ministério Público Federal não der qualquer anuência para que o órgão municipal, a FANCRI ou o IMA, possa fazer a sua análise ou dar o seu parecer, nós estamos com as mãos engessadas nesse meio. E assim, e nós temos várias áreas em Criciúma, dessas 2.000 hectares que a Nádia colocou, nós temos muitas áreas que estão em estágio médio já de recuperação. Não estágio inicial, de estágio médio já de recuperação, onde, no meu ponto de vista particular, como cidadão e também conhecendo a legislação, nós poderemos estar edificando essas áreas, trazendo inclusive recursos, trazendo mais condições de empreender dentro do nosso município. Temos várias áreas nessa linha. É nesse meio que nós entendemos que devamos estar focando e canalizando todas as nossas energias para fazer isso, porque nós temos grandes áreas represadas, já em estágio, como eu falei, inicial e médio, que a gente pode estar trabalhando nela e aí verificando a questão de recursos hídricos, as fontes de localização, para que a gente possa edificar, seja ele para loteamento, condomínios ou mesmo empresas que têm. Inclusive, nós temos várias empresas em Criciúma que não conseguem estar fazendo suas ampliações, né, que são solicitadas, por conta de estar engessado. Mas já construiu aquilo, mas não pode edificar além daquilo em função de ser uma área que está sob a autoria do MPF. Então, da parte jurídica, realmente não é minha área, mas eu acho que se a comissão, junto com os órgãos, a FANCRI, o IMA, e ir até o Ministério Público e criar uma discussão sobre isso, não existe a possibilidade depois disso acontecer? É isso que eu me refiro, não agora, realmente, a gente sabe que não podemos fazer isso, mas eu acho que o objetivo realmente dessa comissão e a gente poder dar um andamento mais rápido nesse processo, realmente é isso aí. Eu vejo a única alternativa hoje para isso tudo estar andando mais rápido, realmente é essa conversa junto ao Ministério Público, ele disse, olha, é o IMA, é a FANCRI, que eles vão ser responsáveis por dar liberação ou não. Particularmente fiquei satisfeito da criação desta comissão e até solicitei que pudesse fazer parte da mesma. Como eu falei lá no início da minha fala, a gente iniciou um trabalho em 2015, quando ainda o promotor era o Dr. Darlan, antes dele
se dirigir para Itajaí, né, que ele foi para Itajaí, se não me engano, à época, nós já tínhamos iniciado, o vereador Caminhos, que é partidário disso lá junto à Somarsul, que nós iniciamos esse trabalho, e que certamente a gente não, há várias mãos aqui, canalizar as forças através do Ministério Público, a gente resolver isso, ou pelo menos dar encaminhamento para algumas áreas destes 2.000 hectares que estão dentro do nosso município. Presidente, Robson, só me auxilia aqui. Tu falou que boa parte das áreas já estão em fase média de recuperação, né? Paralisou isso? Está parado? Está em andamento? Como é que está essa situação? Que fase, né, essas recuperações médias estão atualmente? No estágio inicial ou médio é que foi feito algum trabalho inicial pelas mineradoras ou por aqueles que haviam degradado e iniciaram um processo e posteriormente pararam. Aí a própria natureza ela se encarrega de fazer essa recuperação. Né? Por isso que a gente fala em estágio inicial ou médio. Então, criou vegetação, como eu falei também anteriormente, não a vegetação natural do que era ela, mas a vegetação que ali se desenvolveu após 5, 10 anos que já oriunda isso. Se você verificar, vereador, essa área que eu me referi no início também, lá do bairro Paraíso, você olhando para ela, você vê, não, mas aqui está totalmente recuperada essa área. Né? Você verifica dessa forma, mas tem aquela altura, né, de um palmo, sei lá, da recuperação existente, e ali sim, e naquela área tem invasões e tem uma empresa instalada lá de forma irregular, mas tem instalações no meio. Robson, o que eu percebo é que esse estágio de vegetação, ele não exime a responsabilidade da recuperação, né? Porque dependendo do que está ali para baixo, é um palmo, 8 metros, sei lá, ele precisa ter a interferência ainda. Ou seja, eles estão no estágio muito embrionário, né? Porque talvez em muitos desses casos não foi feito nem o ajuste com o próprio MPF, né? No sentido de fazer a recuperação. Então, ou seja, praticamente nós estamos na estaca zero. Mas assim, vai daquilo que nós podemos fazer de entendimento. Nós temos de chegar no entendimento, num consenso de entendimento. Porque se nós formos levar ferro e fogo no que diz respeito à recuperação, jamais vai ocorrer a recuperação. Jamais vai ocorrer. Então... com certeza. Não. Aquilo nós falamos, Nádia. A autoria é do MFP, né? Na hora da licença não vai acontecer, porque não está. Por isso o consenso junto à participação do Ministério Público, ela é fundamental, mas desde que nós possamos levantar essa bandeira. Eu volto a afirmar que nenhum trabalho ele vai acontecer se não for feito por blocos. Eu acho que precisa ser feito trabalhos de blocos. Aquilo que o Bachinski falou, o Felipe estava falando. Então, porque se a gente for realmente apurar cada caso, essa comissão ela vai natimorta. Natimorta, não tem como ser diferente. Na verdade, inviabiliza, inclusive. Então, nós precisamos, de fato, através de vocês, através dos técnicos, buscar alternativas concretas. Vamos àqueles casos que hoje nós temos as propriedades consolidadas e tal, etc. Então, vamos lá, vamos eliminar para o bloco. Vamos resolver o problema das residências, né? De áreas urbanas. Pronto, é um segmento que talvez pode ser adotado. Ou aqueles casos em que as empresas se consolidaram naquele ambiente. Tá, e como é que fica os outros casos? Né? Se nós abrimos um precedente de um lado, deixamos o outro a descoberto. Então, de fato, eu estou bem preocupado com o desfecho da qualidade de relator. Tem 3 situações que eu acho que a gente pode trabalhar. 3 situações, que é mais ou menos como nós trabalhamos lá no IMA, tá? Nós temos as áreas que dentro claro, no que está na ACP. Então, nós temos a área onde já foi identificado o responsável pelo dano, o responsável pela recuperação, e esse responsável já executou as obras. Então, elas estão, no palavreado que nós estamos usando até agora, elas estão recuperadas. Não estão recuperadas
judicialmente e tal, mas as obras, aquelas obras de recobrimento do rejeito ou do estéreo do céu aberto, já está tudo bonitinho, está certinho. Então, isso é uma situação. Nós temos uma outra situação onde foi identificado o responsável pelo dano, o responsável pela recuperação, porém a empresa ainda não executou nenhuma obra. A área está lá, tá? Com rejeito exposto, com estéreo, pode até ter uma vegetação sobre ela que veio naturalmente, mas não foi executado nada. Mas tem um responsável pela recuperação. A empresa responsável está ali, tá na ACP. E nós temos ainda um terceiro caso, que é aquele que não foi identificado o responsável pelo dano, que a gente chama de área órfã. Tá? Ou seja, não tem nem cronograma para saber quando que ela vai ser recuperada. Que a ideia do Ministério Público é imputar isso à responsabilidade da União, mas ainda não foi feito. Então, a gente chama de áreas órfãs. Então, são 3 situações e são condições diferentes de uso destas áreas. Se a área já passou pela intervenção, tem um responsável e o responsável já fez a recuperação, então, eu agora, a dona do terreno, o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar para não prejudicar aquele trabalho realizado pela empresa que era responsável. Então, se eu for fazer uma fundação, eu vou ter que remover o material, não posso deixar o material exposto, e etc. Isso, quem é que eu vou procurar nesse caso? A empresa que fez o trabalho de recuperação. A empresa carbonífera responsável, que ela é a responsável pela área. Se a minha área está lá, degradada, tem a responsabilidade que é a empresa X, mas ela ainda não executou, então eu vou ter que esperar ela executar todo o trabalho para depois eu poder usar? Pode ser que não. Pode ser que o meu uso não venha a comprometer o trabalho que a empresa vai fazer no futuro. É isso que eu vou ter que ir lá no Ministério Público, junto com a empresa responsável, definir. Ó, a minha responsabilidade é essa, a responsabilidade da empresa, a empresa é essa aqui. Estamos todos de acordo, assinamos e está tudo definido. Se o terreno, meu terreno, não tem ainda a identificação do responsável pelo passivo ambiental, ou seja, está como área órfã, e eu quero usar ele agora, eu só tenho uma saída. Eu ir lá no Ministério Público e dizer o seguinte: eu me responsabilizo por isso aqui. Eu sou responsável. A área é minha e eu só vou me responsabilizar por ela. Se ele aceitar, eu vou fazer o que eu quero fazer a recuperação, vou retirar o rejeito, que é o que algumas empresas estão fazendo aqui ali na Próspera, né, na Grande Próspera. Vou remover o rejeito, fazer a reconformação da área, vou botar ali uma gramínea para evitar processos de erosão, até que eu consiga vender o meu terreno. Pronto. Mas a empresa pegou e assumiu. Não, isso aqui é meu, eu não vou esperar pela empresa lá até definir que alguém venha fazer o trabalho, eu vou lá e faço. Então, são 3 situações que eu acho que dá para trabalhar na questão dos blocos. São 3 blocos, né? E aí, nesse contexto, aí não indefere se é a residência do senhor ou se é uma grande indústria, né? Vai indeferir, mas é dentro dessa linha. Eu tenho o responsável e as obras executadas, eu tenho o responsável sem obras, ou eu não tenho nada, né? Até pelo que eu entendi, né, junto com o Márcio Zanuso, mais ou menos essa área. Eles têm já um levantamento mais, como é que vamos dizer, um pouco mais apurado no dia de hoje. Então, desde 2019, para ser recebido para apresentar isso. Essa é a questão que mais nos preocupa hoje, que esteja uma agilidade nessa questão. Então, às vezes a gente faz o estudo todo, não nós, mas as empresas fazem o estudo, levantam o CSESC junto com os órgãos competentes e aí a gente não consegue dar um resultado. Claro que houve pandemia, houve tudo isso aí, uma coisa foi puxando a outra, mas o que é
precisamos hoje é que isso vá para frente e realmente ande. Mas acho que tirou mais algumas dúvidas, algumas não, né? Muitas dúvidas que a gente tinha. E nós já estamos com o nosso tempo já esgotando. Mais algum vereador quer se fazer alguma pergunta? Não, então vamos deixar mais um minutinho de cada para vocês fazer uma breve despedida, uma despedida breve, né? Da parte da FANCRI, do município, a gente agradece o convite, vindo até aqui, parabenizar pela comissão e, ao mesmo tempo, pelo interesse, e que a gente está aí de braços abertos para contribuir, participar e ver, porque passa pelo desenvolvimento da nossa cidade, pelo incremento de ações ao desenvolvimento do município, algumas liberações dentro das ACPs. Evidente, priorizando e à luz da lei do Código Florestal e das questões ambientais também. Bem, né, agradecer em nome do Marcos Favre, né, coordenador do IMA. Ele não pôde estar presente hoje porque ele assumiu também a gerência, além de ser o nosso coordenador aqui, ele teve que assumir Jaraguá do Sul, é pertinho, é logo ali, então tá assumindo duas coordenadorias do IMA durante esse mês, né? Então, por isso que ele não está presente, mas ele disse que, né, pediu para agradecer o convite e colocar o Instituto à disposição para qualquer dúvida, e as portas estão abertas. Apesar da pandemia, a gente está atendendo também presencial, né? Se precisar de alguma coisa, é só procurar. Então, em nome da comissão, eu venho agradecer ao tempo de vocês de estarem aqui. A gente sabe que as mesmas palavras que eu usei na reunião anterior. Com certeza vamos se encontrar mais algumas vezes, mas eu sei que isso vai ser bem comum para todos. Então, deixei um forte abraço e a comissão se encontra aqui novamente na segunda-feira, às 14 horas. Muito obrigado.